Olá pessoal, bem-vindos ao canal ENAX. Vamos para a resolução de mais um exercício. Esse exercício é baseado no exercício 144 do livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 1, nona edição. O enunciado é: quais dos gráficos abaixo são funções? Primeiramente, iremos definir os elementos de um gráfico. Todo gráfico nós teremos um eixo x, também chamado de eixo das abscissas. Teremos um eixo y, também chamado de eixo das ordenadas. E teremos uma curva, conforme eu estou traçando, andando aqui com o mouse. A curva é resultante de uma associação entre os valores de x e y, que, embora tenha esse nome de curva, podemos ter uma reta como resultado dessa associação, como exemplificado essa reta inclinada aqui na letra A. Então, um gráfico cartesiano será uma função se para cada elemento do domínio possuirmos uma única associação. O domínio de uma função está relacionado com o eixo dos x. Com auxílio de retas paralelas a y e que interceptam o eixo do x, verificamos se essas retas cortam somente uma única vez a curva dada. Se isso ocorrer, o gráfico é uma função. Outra consideração: se as curvas não apresentarem uma bolinha ao término delas, no extremo, isso quer dizer que a curva ela segue independentemente da borda do gráfico. Seria uma curva tendendo ao infinito. Com essas considerações, podemos começar a analisar os gráficos a seguir. Analisando o gráfico da letra A. Considerando retas paralelas ao eixo Y que interceptam o eixo X. Vou começar por aqui, ó. A gente tem a reta que corta o gráfico em um único ponto. Aqui também corta em um único ponto, em um único ponto, em um único ponto, em um único ponto. Isso ocorre em toda a extensão dessa curva. Como a reta corta o gráfico, a curva, em um único ponto, esse gráfico é uma função. Agora vamos à letra B. Neste ponto, teremos uma reta paralela ao y que corta o eixo x. Essa reta, ela corta a curva em dois pontos distintos. Isso faz com que esse gráfico não seja função. Se encontrarmos pelo menos uma reta que satisfaça essa condição de cortar o gráfico em dois pontos distintos, esse gráfico não será uma função. Na letra C, nesse intervalo aqui, ó, nós não encontramos retas que interceptem a curva, que cortem a curva. Logo, esse gráfico não é função, pois ele não intercepta a curva nesse intervalo. Prosseguindo, no exercício aqui D. Vamos começar com essa reta aqui, ó. Nós interceptamos o eixo do x e cortamos a curva em um único ponto. Isso ocorre em toda a extensão da curva. Logo, esse gráfico é uma função. Vamos para a letra E. Aqui na letra E, observamos um caso interessante no ponto x igual a 1, que seria esse ponto aqui. À primeira vista, podemos achar que este ponto está associado a dois elementos, que é esse elemento aqui e esse aqui. Mas no ramo superior, observamos que essa extremidade contém uma bolinha aberta, que representa que esse ponto não pertence à curva. Enquanto no ramo inferior, nós observamos uma bolinha fechada. Logo, nesse ponto, ele está relacionado somente com a extremidade com a bolinha fechada, fazendo com que esse gráfico represente uma função. Vamos redesenhar aqui.
E, por fim, aqui no gráfico da letra F, no ponto x igual a 3, que está representado com essa cor azul aqui, com o gráfico azul, nesse ponto possuímos infinitas associações com o gráfico, pois se traçarmos uma reta no ponto x igual a 3, essa reta vai coincidir com a curva dada. Logo, teremos infinitas associações, e esse gráfico não será uma função.